9h04, céu nublado, sol até no início de manhã tentava aparecer entre nuvens, mas a nebulosidade predomina em Pelotas, 15 graus a temperatura aqui na cidade da Zona Sul. Rádio Gaúcha Eleições 2024, estamos com debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Você pode ouvir pelo FM na Gaúcha Zona Sul, no site e aplicativo GZH e também nos acompanhar em imagens aqui no estúdio, em Pelotas, no YouTube, no canal GZH. Se não é inscrito ainda, te inscreve. Amanhã, lembrando, estaremos também neste mesmo horário, a partir das 8h10, com debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande, no estúdio da Gaúcha Zona Sul, na cidade de Rio Grande. Neste bloco, novamente, teremos o debate direto entre os candidatos com temas livres, novamente com o mesmo espaço aqui de tempo para perguntas, respostas, réplica e tréplica. Nós teremos nesse bloco aqui, nas respostas e nas réplicas, 1 minuto e meio, certo? É 1 minuto e meio nesse bloco ou 2 minutos? O Jacques me ajuda agora para confirmação. Porque pelo combinado com as coordenações, estava em 1 minuto e meio nesse bloco aqui. E a gente, só para alinhar aqui com a nossa produção, mas é 1 minuto e meio, né? Pelo acordado, nós estamos hoje com 3 candidatos aqui no estúdio. Vamos então pela ordem de sorteio. A ordem de sorteio, primeiro a perguntar, escolhe quem vai responder, é o candidato Marrone, que tem 30 segundos para a pergunta. Aliás, 2 minutos, né? Nós teremos 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, por favor, 30 segundos, candidato Marrone. Pergunto para o Fernando Estima. Né? Ele tem orgulho, né, de ter feito parte dessa administração, fala isso, né? E esta administração levou à falência do sistema de saúde público na nossa cidade, né? Com filas intermináveis para cirurgia, filas intermináveis buscando especialista, superlotação na UPA e o pronto-socorro que foi prometido há 20 anos e que ainda não ficou pronto. Como é que pretende resolver isso? Primeiro que não acho que isso é verdade, né? Nós temos 26 UBSs reformadas, criamos a UPA do Areal, e vem aí sim o pronto-socorro, que o governo federal não repassou recursos e que é uma decisão do Estado com o município, que é o Hospital de Pronto-Socorro, que o governador Eduardo Leite colocou 66 milhões, o município aportou o restante, vão ser 159 leitos de UTI, adulto e pediatra. Estamos orgulhosos de conseguir montar esse sistema. Bom, as filas só vão conseguir terminar assim que a gente conseguir montar esse sistema que realmente atenda principalmente a questão dos repasses dos recursos. Vamos voltar a essa questão. O cidadão não sabe lá em casa que faz 20 anos que a tabela do SUS não é corrigida, que o seu governo federal repassa R$10 para o município aqui solucionar uma especialidade. É impossível. E esse é um trabalho, Marrone, que tem que ser feito por todos nós. Já pedi ao governador Eduardo Leite chamar a bancada gaúcha, ir ao governo federal para que nos devolvam os recursos que têm de compromisso na Constituição. Saúde, assistência social e educação tem que ter um compromisso sério da União que não tem feito os repasses. Desculpa insistir nesta pauta, porque essa sim, ela necessita de toda a bancada gaúcha para que a gente solucione. Não é possível que os repasses federais não sejam alcançados à altura do que Pelotas precisa. E não é só Pelotas, tá? Isso é um problema para todos os municípios. Mas nós vamos estender os horários das UPAs, essa é a nossa proposta. Vamos colocar mais médicos e mais dentistas, vamos aumentar o número de médicos para que a gente efetivamente consiga atender essa demanda. E ampliar o programa da saúde da família. Vamos buscar sim os recursos, não estamos negando nenhum, até porque é obrigação do governo federal repassar isso. E vamos ampliar a telemedicina. É isso que nós vamos enfrentar a partir de agora. 2 minutos, candidato Marrone. O candidato continua transferindo a responsabilidade para outros. E o que ele está dizendo é que não vai conseguir resolver o problema porque não depende da prefeitura. Depende sim. Nós botamos o sistema... Quando eu assumi a prefeitura, foi feita a municipalização da saúde em Pelotas. Nós construímos o pronto-socorro no primeiro ano.
o Hemocentro, trouxemos o SAMU, fizemos o programa de internação domiciliar, construí 2 novas UBS onde não existia, na Z13 e no Cerrito Alegre. Reformei 30 unidades de saúde básica e implantamos o Melhor em Casa, né? Então foram ações determinantes para mudar o sistema de saúde da nossa cidade e municipalizar o sistema de saúde da nossa cidade. Vocês prometeram 3 UPAs, agora tu falou nas UPAs, não é UPAs, tem uma UPA só em Pelotas. E vive superlotadas, por quê? Porque Pelotas tem direito a 3 UPAs. Uma UPA é para cada 100 mil habitantes. Vocês fizeram uma, fizeram a outra na Bento Gonçalves e hoje já desmancharam para fazer o tal do hospital de pronto-socorro. Esse pronto-socorro não é para Pelotas, esse pronto-socorro é um pronto-socorro regional. É um pronto-socorro que não vai resolver especialidades. Pronto-socorro não é para resolver especialidades nem cirurgias, né? Pronto-socorro é para resolver urgência, emergência e referência para 1 milhão de habitantes e é regional e é de responsabilidade do governo do estado, não é de responsabilidade da Prefeitura de Pelotas. Nós fizemos o pronto-socorro municipal em Pelotas para atender Pelotas e acabamos atendendo toda a região com um pronto-socorro municipal prometido há 20 anos. Faz 20 anos que prometeram o pronto-socorro, não vai ficar pronto e vai ficar para a próxima gestão o problema de gerenciar um pronto-socorro regional que não é de Pelotas e que vai servir à região de 1 milhão de habitantes. Candidato Estima, 1 minuto. O senhor conseguiu chamar de problema o hospital que nós vamos inaugurar? O problema não é a solução, porque ele corresponde a 2 UPAs, é por isso que ele foi colocado lá. E porque não foram repassados recursos, não adianta transferir para o município uma obrigação que é constitucional, é da União. Repito, pessoal, faz 20 anos que uma consulta do SUS, que a tabela do SUS não é atualizada. Vocês acham que os prefeitos vão conseguir atender adequadamente? Mas nós vamos colocar, estamos fazendo uma previsão orçamentária para conseguir atender, colocando mais médico, e nós vamos atingir isso por conta própria, lutando para que o governo federal repasse. Por que não está repassando, Marrone? Vocês têm que considerar que vocês estão retendo recursos, né, que é da sociedade gaúcha, que é do cidadão. Você não consegue pegar uma consulta especializada porque a União não está repassando para as prefeituras os valores adequados. Nós vamos ter que sanar isso com orçamento próprio, porque também os prefeitos não passaram por essa calamidade que passaram estes prefeitos atuais. Obrigado, candidato Estima. Agora, pela ordem de sorteio, nesse momento aqui, vamos lá. Ainda tem... Não, agora já foi. Quem fez a pergunta? O senhor fez a pergunta? Tréplica. Nós temos... Não, ele respondeu por 1 minuto, certo? O Marrone fez a pergunta 30 segundos. Não, o senhor já fez os 2 minutos. O senhor fez a pergunta 30 segundos, ele respondeu por 2, o senhor por 2 e ele a tréplica em 1 minuto agora. Assim fechamos, né? Tá certo. Agora, quem pergunta na ordem é o candidato Estima, tem 30 segundos para a pergunta, candidato Bassi 2 minutos para resposta, a réplica 2 minutos e a tréplica 1 minuto. Por favor, 30 segundos. Candidato Reginaldo, você tem falado curiosamente de um sistema de transporte que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre aeromóvel e trem. Como é que o senhor pretende implementar um aeromóvel em Pelotas? 2 minutos, candidato Bassi para a resposta. Bem, na verdade, nós temos um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável que no partido nós desenvolvemos para 20 anos. Nós entendemos que Pelotas não consegue resolver os problemas que foram criados pelo atual governo em apenas 4. Quando a gente projeta em 20 anos, a gente projeta uma cidade moderna, uma cidade inteligente, uma cidade responsiva. É essa cidade que nós estamos trabalhando para o futuro de Pelotas. É claro que isso não é capaz de passar na mentalidade da atual gestão, porque isso está muito aquém das suas capacidades. Mas a gente tem, com certeza, candidato Estima, uma projeção de uma Pelotas melhor, uma Pelotas moderna. E, obviamente, fazer a ligação
através dos nossos bairros, através de um aeromóvel, é uma das possibilidades que a gente tem neste plano para 20 anos. Do ponto de vista atual, o que nós queremos fazer com o transporte público é qualificar as nossas ruas e avenidas por onde passam os ônibus, é qualificar os ônibus, pensar em como reduzir a tarifa de R$ 6 para R$ 4 e também de como zerar a tarifa para o pessoal da colônia. Essa é a nossa proposta para os próximos 4 anos, aquilo que é possível. Em relação ao trem, é uma ligação entre Pelotas e Rio Grande, que já foi licitada pelo governo federal, o estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental, o ETVE, que estará pronto em meados do ano que vem. Se o senhor acompanhasse o que está sendo feito em Brasília, o senhor já saberia disso. São 7 linhas que estão sendo trabalhadas no Brasil inteiro e uma delas é entre Pelotas e Rio Grande. Então, nós já estamos atentos a tudo isso, porque na qualidade de prefeitos, obviamente, nós teremos que cuidar da questão desse projeto do governo federal de instalar aqui uma linha de trem. Candidato Estima, 2 minutos para a réplica. Meu Deus do céu, não bastasse uma operação extraterrestre, nós vamos ter aeromóvel em Pelotas. Certamente não é uma prioridade. Mas vou lhe dizer o seguinte, na questão do transporte público, nós conseguimos manter a tarifa em R$ 5, tá? Conseguimos, em mantendo com os principais aplicativos de pagamento, nós conseguimos reduzir todo tipo de assalto, 88% de redução de assalto no transporte coletivo. O que nós temos que melhorar no transporte coletivo, certamente, é ampliar os horários, melhorar a fiscalização e aumentar o número de rotas. E vamos fazer isso. Bom, saneamento e principalmente a zeladoria é uma das queixas do transporte. Não tem como a gente avançar com o transporte se a gente não melhorar as vias. Nós vamos criar uma secretaria especial sobre o tratamento da cidade. Nós vamos cuidar do bairro para o centro. Nós vamos conseguir colocar mais investimento naquilo que nós devemos mais. Nós consideramos que certamente precisamos melhorar os bairros. Não, repito, os prefeitos que não passaram por essa calamidade. Vocês que estão nos escutando no bairro sabem que a gente melhorou a iluminação, que a gente melhorou algumas vias, que tem muita melhoria feita. Bota na balança, verifica o que a gente entregou. Estamos devendo no bairro? Estamos. E nós vamos solucionar com o investimento próprio da prefeitura. Estamos modelando esse projeto para conseguir chegar com a união de 2 secretarias e com os equipamentos apropriados para dar um choque de gestão na questão dos bairros. E com isso melhorar o transporte público. O trem é outra falta que eu não consigo entender se isso é prioridade numa linha de trem que é de carga, né? A gente priorizar 1 bilhão ou mais de investimento para transporte onde já tem rodovia, onde já tem hidrovia. Muito menos um aeromóvel em Pelotas querendo fazer uma cidade futurista que não tem menor cabimento pensar em um investimento dessa ordem. Candidato Bassi, a tréplica em 1 minuto. Bem, o candidato Estima, ele sempre busca desacreditar, desqualificar o seu oponente. Isso faz parte de uma técnica nos debates que é muito comum, mas eu não utilizo essa técnica. Primeiro, a gente percebe desde agora como é pensar pequeno, né? Como as pessoas são capazes de pensar pequenininho, com mesquinharia, né? Ou seja, a gente não consegue projetar Pelotas do futuro, porque eles não querem projetar Pelotas do futuro. A Pelotas que eles querem é a Pelotas do atraso. No nosso programa de governo já está a ampliação de horários, já está a questão dos novos trajetos, já está a questão da redução da tarifa de ônibus, enfim, tudo isso já está no nosso programa de governo. Agora, nós temos que, depois de resolver esses problemas, pensar a cidade que nós queremos, uma cidade inteligente. É claro que a gente não pode esperar do atual governo que eles sejam capazes de pensar o futuro de Pelotas, uma cidade inteligente, uma cidade que seja nova, para que a gente possa mudar a realidade das pessoas. Obrigado, candidato Bassi. E agora, para fechar esse bloco, o candidato Bassi pergunta e quem responde é o candidato Marrone. 30 segundos, candidato Bassi. Candidato Marrone, para que a gente possa fazer minimamente aquilo que o atual governo não fez, mas promete fazer nos próximos 4 anos,
a gente precisa buscar o equilíbrio fiscal nas contas de Pelotas. Como o senhor pretende buscar esse equilíbrio para que nós possamos ter, novamente, capacidade de investimento e capacidade de endividamento? Quando eu assumi a prefeitura, na outra oportunidade, nós tínhamos 3 meses de folha de pagamento atrasada. A prefeitura devia para todos os fornecedores e nós conseguimos vencer essa pauta colocando uma lupa em cada contrato, em cada centavo que a prefeitura gasta, né, cada centavo de despesa, e assim nós colocamos as finanças públicas em dia. Foi a primeira administração da responsabilidade fiscal em Pelotas, né? Entregamos a prefeitura com o caixa em dia, com os salários dos funcionários em dia e com todos os fornecedores pagos naquela época. Vamos sim resolver esse problema tendo uma gestão eficiente, uma gestão inteligente, uma gestão com responsabilidade fiscal. Mas nós não vamos resolver os problemas das nossas cidades acumulados nesses últimos 12 anos, não vamos conseguir resolver única e exclusivamente com os recursos próprios. Não há capacidade de arrecadação suficiente para que se resolva os problemas da saúde, da educação, do saneamento, os problemas da zeladoria da cidade, o abandono das vias da cidade e da zona rural, única e exclusivamente com os recursos próprios. Vamos sim buscar junto ao governo federal todos os programas, como Mais Médico, como Mais Especialidade, como o programa da Escola de Tempo Integral, como o programa de saneamento para cidades resilientes, como o programa de proteção contra cheias. Todos esses programas estão à disposição no governo federal e não é verdade o que tem sido dito aqui. Pode buscar no meu Instagram, nós vamos comprovar e está na transparência da prefeitura. Em 2023, mesmo depois da pandemia, os recursos da saúde são maiores do que foram durante a pandemia. Os recursos da educação e do Fundeb também foram maiores em 2023. Obrigado. 2 minutos, candidato Bassi. 1 minuto para a tréplica. Bem, o que nós temos hoje já é a tréplica. Não, agora é a réplica, desculpa. O relógio estava com 1 minuto, errado, agora 2, pois correto, eu estou correto. 2 obrigado, minutos, isso. A tréplica obrigado. depois é 1 minuto. Nós temos hoje, segundo a LDO, Marrone, do município, uma arrecadação prevista para 2024 de 1,8 bilhões e um déficit e uma despesa de 2,100 milhões, o que dá um déficit estimado em torno de 300 milhões, que deverá ser maior e que vai para restos a pagar do próximo prefeito. O que a gente precisa neste momento é qualificar as receitas do município, reduzir as despesas drasticamente, seja reduzindo o número de cargos de confiança, seja acabando com contratos de consultorias que vêm de São Paulo, né, e que a gente não sabe para que servem, se nós temos as universidades locais que poderiam nos atender muito bem nessas consultorias, a preços infinitamente menores, ou seja, precisamos buscar o equilíbrio fiscal para voltar a ter capacidade de investimento. Nós temos hoje, por exemplo, mais de 400 milhões em dívidas de precatórios, mais de 400 e tantos milhões em empréstimos que serão pagos pelos próximos 5 prefeitos, ou seja, vão até 2043 esses empréstimos. Temos uma dívida previdenciária, dívida tributária e temos também uma dívida de outra natureza. Enfim, Pelotas foi colocada no calabouço financeiro, ou seja, estamos sem saída. E o tempo, né, é o coveiro de todas as desculpas que a gente tem escutado aqui. Então a gente precisa compreender que a gente tem que ter, sim, primeiro, fazer o equilíbrio fiscal para a prefeitura, recuperar a capacidade de investimento para que a gente possa efetivamente fazer tudo o que estamos prometendo fazer e que o atual governo não foi capaz. Não quer dizer que eles não tenham feito nada, não estou dizendo isso, longe disso. Acho que foram meros síndicos. Prefeitos jamais nós tivemos nos últimos anos. Tivemos bons síndicos, talvez, uns melhores e outros piores. Agora, prefeito, Pelotas não tem há muito tempo. Candidato Marrone, 1 minuto para a tréplica. A nossa cidade, né, foi à falência. As contas públicas, né, estão completamente desordenadas.
tudo que foi feito de arroxo salarial com os servidores, tudo o que deixou de ser feito na manutenção da cidade, na zeladoria, a quebradeira que nós temos hoje e a falência do sistema de saúde, a falta de escola para criança, 6 escolas interditadas por falta de manutenção, tudo isso em nome da responsabilidade fiscal. E o que aconteceu? A cidade está com seu orçamento completamente desordenado e sem perspectiva para o futuro. Nós vamos resolver esse tema fazendo uma gestão com muita responsabilidade e levando o serviço, porque em nome, né, do ajuste da prefeitura, não foram feitas as entregas e continua um rombo muito grande nas finanças públicas. Obrigado, candidato Marrone. Agora 9h24, Gaúcha Eleições 2024, estamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, aqui no estúdio da Gaúcha Zona Sul, na cidade de Pelotas. Intervalo e na volta o quarto e último bloco do debate do primeiro turno com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, Gaúcha Eleições 2024.